Henrique Medina. Iremos proceder do seguinte jeito: vou dar a palavra primeiro ao Sr. Dr. Luís Casimiro, foi a quem eu pedi, porque tem formação na área da História da Arte, é nosso colaborador na Diocese em várias áreas, no Inventário do Património, colabora no CCS, é professor de Iconografia, é também colaborador nosso na Universidade Católica Portuguesa e, portanto, eu vou-lhe dar a palavra em primeiro lugar para um comentário crítico a este livro que está aqui. Eu não sou patrão dele, apesar de estar na Católica também, portanto ele pode dizer mal do livro que lhe apetecer, não lhe acontece absolutamente nada, não tem emprego ameaçado. Queria, naturalmente, depois irei passar a palavra, irei tomar a palavra durante um bocadinho, depois irei passar a palavra ao Sr. Jorge Rodrigues, se entender dizer-nos alguma coisinha. Antes, porém, de fazermos este périplo pelos discursos, permitam-me, Sua Excelência Irmãníssimo Sr. Jorge Ortiga, naturalmente nos honra com a sua presença, e a presença do Sr. Jorge diz da importância deste momento. Nós estamos hoje exatamente a celebrar 30 anos da morte de Henrique Medina. Ele faleceu no dia 30 de novembro. Há muito que sonhávamos em fazer um catálogo com o que temos aqui da sua obra, e depois contarei daqui a pouco que isto foi crescendo. Pareceu-nos que esta seria uma data absolutamente fantástica para fazermos isto, e o pretexto então é esse, 30 anos da morte de Henrique Medina. Aqui estamos então para o lançamento deste livro. Sou o Sr. Excelência o Sr. Jorge Ortiga. Está aqui connosco o Sr. Provedor da Santa Casa da Santa Cruz, Misericórdia da Santa Cruz, é um dos patrocinadores desta obra, que teve também o altíssimo patrocínio da Câmara Municipal de Braga e da Câmara Municipal de Esposende, e também ali do nosso fotógrafo, Manuel Pintanhos, a quem eu fui chateando imensas vezes porque queria fotografias com qualidade. E pronto, embora as fotografias apanhem sempre a sombra do bigode, ele consegue depois, enfim, com os recursos tecnológicos, tirar essa sombra. Queria dar-vos as boas-vindas a todos, seus presentes de uniões de juntas de freguesia, Massiminos, Salazar e São Vitor, os três que eu já vi. Enfim, estamos todos aqui e estamos com grande consigo. Sem mais, a Câmara Municipal, eu estou a Lídia, não sou da Câmara Municipal, estou a Lídia diz, a nossa vereadora da Cultura. Vou então passar a palavra ao Sr. Dr. Luís Casimiro, uma breve apreciação do livro, e depois lá prosseguiremos o nosso itinerário com os considerandos que passarem oportunos. Espero que seja uma noite ótima para todos e damos então início ao Reverendíssimo Sr. D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga, Excelentíssima Sra. Doutora Lídia Dias, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga, Sr. Provedor de Santa Cruz, demais autoridades civis, militares e académicas, minhas senhoras e meus senhores. A todos os meus votos de boa noite e boas-vindas. É para mim uma honra e uma enorme satisfação estar presente num evento tão importante como este, e por isso queria deixar aqui uma palavra inicial de agradecimento ao Sr. Cônego Dr. José Paulo Abreu pelo convite que me foi dirigido. Permitam-me começar com uma pergunta de retórica. Qual o verdadeiro motivo que nos reuniu hoje aqui? Assistir ao lançamento de um livro? Penso ser verdade, mas é algo muito redutor. Marcar presença num evento cultural do Museu Pio XII não será somente isso, certamente. Ocupar uma parte da noite de sexta-feira, muito menos, sobretudo, quando há frio. Então, qual o verdadeiro motivo da nossa presença aqui? Parece-me que, ainda por razões diferentes, a nossa presença tem como finalidade prestar homenagem a um homem. Mas que homem era este que, passados 30 anos sobre a sua morte, ao invés de cair no esquecimento, é capaz de reunir tamanha multidão?
Trata-se de uma pessoa que levou o nome de Portugal a longínquas partes do mundo, não por meio de caravelas como outrora aconteceu, mas através do seu trabalho artístico, que tinha como ferramentas os pincéis, as tintas, as telas, associadas naturalmente ao seu enorme talento. A pessoa do pintor Henrique Medina, o maior retratista português do século XX e seguramente de muitos outros séculos. E essa homenagem materializa-se também pela publicação de um livro que assinala uma data muito especial e ficará como testemunho para os vindouros que, não tendo possibilidade de visitar o museu, poderão admirar o magnífico legado de Henrique Medina. O mérito do livro que irei apresentar deve-se à iniciativa do Sr. Cônego Dr. José Paulo Abreu, que, não se poupando esforços, trabalhos e contactos, conseguiu levar a cabo também uma magnífica obra de arte que adiante iremos comentar. Uma palavra, pois, de agradecimento público por trazer esta obra à luz do dia e permitir a muitos apreciarem o artista e o homem que foi Henrique Medina. Confesso que não é fácil fazer a apresentação deste livro, porque o que os senhores ouvem são as minhas palavras. Mas o que seria desejável é que passassem além delas e se focassem na obra e na personagem a que elas se referem. Tal como o vidro numa janela, que remete para outra realidade e passa despercebido, quanto mais desaparece, mais cumpre a sua missão e permite contemplar o mundo exterior. Gostaria também que as minhas palavras fossem apenas um veículo e um alerta para melhor conhecer a figura do pintor e a sua obra. Reunimos-nos para homenagear um artista e, ainda que a nossa missão seja falar do livro, é impossível deixar de falar do homem de quem o livro trata. Entre tantos outros pintores, o que tornou a figura de Medina tão grande, tão notável e tão famoso aquém e além fronteiras. Como já foi dito em outras ocasiões, e o livro também sublinha, a sua fama deve-se não aos favores de críticos de arte ou à influência de amigos bem colocados, mas unicamente ao seu talento, ao seu trabalho incansável, à sua vida dedicada à arte, à sua determinação, à noção clara da sua missão e à fidelidade aos seus princípios como artista e como ser humano. Permitam-me contar uma história de origem oriental. Junto de uma aldeia de pescadores e camponeses, havia um templo zen onde habitava um mestre idoso, sábio, e que passava os seus dias meditando, lendo, rezando e aconselhando pessoas que a ele se dirigiam. Um dia, nessa aldeia, uma rapariga nova, jovem e ainda solteira, teve um filho. E os seus pais insistiram imenso para que lhes dissesse quem era o pai da criança. E depois de tanta insistência, a jovem acaba por dizer que o pai da criança era o velho mestre zen que habitava no templo nos arredores da aldeia. Furiosos, a maior parte dos aldeãos e os pais da criança vão junto do mestre, falam da sua hipocrisia, apresentam motivos para não voltarem a acreditar nele e deixam-lhe a criança para que, já que era o pai, poder tomar conta dela, poder educá-la, dar-lhe de comer e vestir. E a tudo isto o mestre apenas dizia: "Ah, muito bem, muito bem." Passado um ano, a jovem que teve o filho não se conformou com a mentira que tinha arranjado e confessou que tinha sido, o pai da criança tinha sido o jovem vizinho do lado. Aquela povoação
arrependida e envergonhada, juntamente com os pais, vai ter com o velho mestre. Pede-lhe imensa desculpa, tenta repor a situação da sua fama que caiu por terra, pedem-lhe a criança de volta e isto tudo é cumprido. E o velho mestre apenas dizia: muito bem, muito bem. Ora, aqui está um homem sábio, uma pessoa desperta para a realidade e para o que verdadeiramente interessa na vida, sem se preocupar com a sua reputação, com a defesa da sua imagem, nem com as críticas. Alguém que, consciente do seu lugar no mundo, permanece inalterado diante das acusações ou dos louvores. Já perceberam porque trouxe esta história ao falar de Henrique Medina? Ela é o retrato da sua conduta. Não dava valor às críticas de quem não reconhecia qualquer mérito, ao mesmo tempo que, curiosamente, permaneceu sereno, humilde e sem se idolatrar a si próprio ao receber os mais altos louvores e condecorações. E não foram poucas, como poderão ver no livro. Recebeu honras ao mais alto nível dos governos de França, de Espanha, de Portugal e mesmo do Vaticano. Além, naturalmente, do reconhecimento internacional dos meios mais elevados das sociedades dos países que percorreu, sempre por convite e onde teve a oportunidade de retratar e de conviver com distintas personalidades dos vários quadrantes sociais. Um homem sábio e humilde, o que significa estar desperto para a realidade, reconhecer em si os talentos e as suas capacidades, mas que não se deixa envaidecer por elas, antes as desenvolve como dom recebido de Deus e as coloca ao serviço do seu semelhante para deleite de quantos apreciam verdadeira beleza. Mas por muito tentadora que seja a vontade de continuar a falar da pessoa que foi Henrique Medina, o que já fiz noutras ocasiões, importa neste momento dar destaque ao livro que o recorda e homenageia, tarefa que tentarei cumprir em breves minutos. Esta é a deixa dos oradores para deixarem claro que ainda faltam 40 minutos de intervenção. Em termos formais, como terão ocasião de apreciar, o livro possui uma excelente qualidade de impressão dos textos, das fotografias e das reproduções das diversas obras de arte, o que é digno de louvor e de ser fácil leitura, estando distribuído em 2 colunas. Sendo um texto bilingue, em português e inglês, constitui uma novidade e uma mais-valia, pois permitirá uma maior compreensão e difusão da obra, em particular nos países onde Medina se encontra representado. Nas suas mais de 300 páginas, são 314 na totalidade, assinala as obras pertencentes ao Museu Medina através de uma marca vermelha e encontra-se dividido em 7 secções, cada uma delas com uma finalidade específica e nas quais se incluem imagens diversas que acompanham os textos, tais como as obras do próprio pintor, assim como postais de boas festas por ele enviados, fotos pessoais, recortes de jornais e medalhas comemorativas. Passarei a detalhar sumariamente cada uma destas secções. A primeira intitula-se Homenagem a Velázquez. Nela se reproduzem 6 desenhos a pena e a aguada, datados de 1972. O texto que acompanha esta secção não deixa de referir a importância de Velázquez como retratista, assim como a afinidade entre os 2 artistas, pois ambos tinham mãe portuguesa e pai espanhol. Não deixa de ser importante destacar também o facto dos 2 pintores se terem tornado os maiores retratistas nos respectivos países, assim como terem retratado tanto as personagens mais elevadas da sociedade do seu tempo, como as figuras mais simples e humildes. A segunda secção tem como título Entre a grafite e a aguarela e inclui 19 obras de Medina, realizadas em diferentes datas e locais, mas sempre segundo estas 2 técnicas referidas. Acompanham as imagens de diversos textos de quem estudou a obra de Medina,
entre os quais salientamos o do professor Joaquim Veríssimo Serrão e de René Huyghe, historiador de arte e antigo diretor do Museu do Louvre. Recomendamos vivamente a leitura atenta da apreciação do professor Veríssimo Serrão, pois define muito bem a obra e o caráter do artista. A terceira secção, intitulada Pintura a óleo, é a mais extensa de todas e reúne um notável conjunto de mais de 50 pinturas a óleo que fazem parte do espólio do Museu Medina e que são demonstrativas do alcance internacional e da dimensão universal da pintura de Medina, assim como das suas características e capacidades de retratista. Nesta secção, o facto de desfilarem perante o nosso olhar os retratos de personagens mais destacados da sociedade de vários países, assim como de pessoas simples e humildes como pescadores e camponeses. Estão também reproduzidas pinturas de paisagem e de género, numa clara demonstração das capacidades do artista para as diversas categorias da pintura, entre as quais a do retrato, que, como se sabe, é a mais difícil e considerada o cume da carreira artística de qualquer pintor. Possui ainda esta secção o retrato do escritor Joaquim Passo de Arcos, realizado por Medina unicamente através de uma fotografia preto e branco após a morte do escritor. Possui também diversos postais de boas festas, reproduzindo obras que o artista remetia sobretudo às pessoas que lhe tinham servido de modelo. Apresenta ainda fotos, entre elas destacamos a do seu estúdio em Lisboa, a de Medina a servir de modelo no ateliê do escultor Leopoldo Almeida, que realizou o seu busto, ainda uma foto ao lado de René Huyghe e com as senhoras americanas Muriel Andrews, retratada por Medina, e sua filha Jeanne Andrews, junto ao seu busto em Esposende e noutros locais, além de algumas medalhas comemorativas. Contém também um documento importante, que é o decreto com a ereção canónica do Museu Medina em 1984, sendo, na altura, arcebispo Dom Eurico Nogueira. Tornam-se também particularmente relevantes os estudos, as notícias de jornais e os testemunhos desta secção sobre o artista, pela variedade de perspectivas com que é analisado e pela profundidade que esses testemunhos contêm. Entre eles destacamos os do Cónego Melo, de Artur Sousa Lopes, na altura governador civil do distrito, de René Huyghe e, novamente, de Veríssimo Serrão. A secção 4 intitula-se Chegam Notícias e Fotos da América e nela se compilam alguns recortes de jornais com notícias dadas pela imprensa americana sobre o enorme impacto que teve a chegada de Henrique Medina e a sua calorosa recepção nos meios de Los Angeles e de Hollywood. Fala das homenagens que foi alvo pelos mais elevados membros da sociedade norte-americana, onde se incluem personalidades famosíssimas como Charlie Chaplin, Errol Flynn, Walt Disney, Mary Pickford, Linda Darnell e Lily Pons, entre muitos outros, e onde não faltam naturalmente as notícias de jornais com as críticas altamente elogiosas aos retratos realizados por Medina. A secção 5 tem por título Pensamentos, Pronunciamentos de Henrique Medina. Trata-se de um capítulo importante, com excertos de entrevistas feitas ao pintor, discursos do próprio Medina e documentários realizados após a sua morte. Deste modo, na primeira pessoa, temos uma visão sobre a sua obra, dando a conhecer, por exemplo, as razões para ter optado por uma pintura figurativa, e não posso deixar de salientar o modo como, com toda a humildade, ou seja, com verdade, expressa o seu reconhecimento e agradece as homenagens que lhe são prestadas, reconhece o seu êxito e o alcance da sua obra. Admito que nunca houve algum pintor português a ser convidado para trabalhar em Inglaterra, país de grandes retratistas, e onde ele próprio, por mérito seu, conquistou o seu lugar entre os maiores e onde manteve um estúdio por 10 anos. Esclarece ainda o modo como se deve contemplar o nu na arte,
uma temática que o artista tratava com todo o respeito e à qual atribuía maior destaque que aos seus retratos. Sublinho algumas frases de Henrique Medina que considero de grande impacto. Nunca fui boêmio. Tive sempre uma vida muito retirada, poucos amigos, a trabalhar. Reconhece também o seu talento e os seus dotes artísticos para dar vida aos quadros. E cito novamente frases suas. Os meus quadros saem fora da tela. Têm uma vida, uma psicologia, uma vivência própria extraordinária. Tenho um dom para pintar os olhos, que são o espelho da alma. E, de facto, sobre os retratos de Medina, ao contrário da posição oficial da Academia Francesa do século XVIII, que dizia que para realizar o retrato não era necessário imaginação, nem nenhum dote especial, pois bastaria reproduzir o que se vê, verificamos que Medina não se limitou somente a reproduzir o que via, num exercício de simples mimese, própria da frieza e rigidez dos artistas gregos, mas consegue captar a essência, o mistério de cada ser, a ponto de ser apelidado pintor da alma. A secção 6ª denomina-se Alguns Testemunhos e contém os relatos de algumas pessoas que, de um modo ou de outro, contactaram diretamente com o pintor. Salientamos o retrato de Maria Cândida Sampaio Cruz, que foi retratada por 2 vezes, o relato de Maria Anabela Medina e Maria Paula Medina, sobrinhas do artista, e que descrevem o modo como Medina pintou a aparição de Nossa Senhora de Fátima para a igreja de Santo António em Falmouth, Massachusetts, por iniciativa da comunidade portuguesa, tendo como modelo a atriz Linda Darnell, e inaugurada em 16 de agosto de 1945, onde ainda se encontra. Tem ainda o testemunho de Jan Andrews, que em 1977 veio da Califórnia com a sua mãe Muriel para ver o retrato que Medina fizera, acompanhado de fotos de ambas com o artista em diversas visitas e, mais recentemente, uma foto de Jan com o diretor do Museu Pio XII, do Museu Medina, diante do retrato de sua mãe. Está ainda patente o parecer do pintor Fernando Rosário e do pároco das Marinhas, arciprestado de Esposende, o Sr. Padre Avelino Filipe, que realiza um apanhado dos últimos anos de Henrique Medina em Góiagos. Entre todos, destaco o testemunho de José Carlos, não sei se estará presente aqui com a sua família. Muito bem. Pintado em 1972, quando tinha 13 anos, dando lugar a uma pintura intitulada O Rapaz a Tocar Flauta, e cujo contacto com Medina resultou de um encontro algo insólito, pois entra no quintal do artista para apanhar fruta. Encontro esse que se transformou em muita admiração, como relata o Dr. José Paulo Abreu. Não podemos deixar de sublinhar a importância documental desta secção, pois de forma inédita se agregam aos estudos sobre o pintor e a sua obra o valiosíssimo testemunho de quem contactou com Medina e pode constatar não só o seu mérito artístico, como a sua índole humana e altruísta. Por último, a secção 7, intitulada Fala Quem Sabe, reúne 3 estudos, reflexões sobre Medina, entre os quais se inclui o do escritor brasileiro Carlos Malheiro Dias, o professor Joaquim Veríssimo Serrão e outro da minha própria autoria. Apresenta ainda fotos da Azenha do Mirante em São Paio de Arcos, Esposende, locais que terão servido de inspiração para os quadros do artista. Após esta passagem por uma obra tão completa, não podemos deixar de salientar como a recolha de tantos elementos numa única publicação, como sejam testemunhos, estudos, notícias, recortes de jornais, fotos, postais, medalhas e os próprios trabalhos de Medina, permitem conhecer visões diferentes da mesma personagem, visões que se complementam e contribuem no seu conjunto
para revelar o sonho de um pintor, os seus elevados ideais, a sua fé e experiência de Deus, a sua dimensão humana e altruísta em favor dos mais desfavorecidos e, naturalmente, a grande tarefa de encher o mundo de arte e beleza. Este trabalho permite ao leitor uma visão mais completa e enriquecedora sobre o artista, ao conhecê-lo através do olhar de uma multiplicidade de pessoas e circunstâncias, o que contribui para dar ao livro o inestimável valor documental, até agora inexistente, tornando-o numa obra que vem preencher uma lacuna em relação ao espólio do Museu Medina e uma referência para a história da arte em Portugal. Não se trata, portanto, de um livro qualquer, mas de uma publicação que merece ser lida pausadamente, merece ser fruída na beleza das suas imagens que alimentam a alma e merece ser contemplada pelas lições de vida que contém. Com toda a justeza, se deve atribuir o mérito desta publicação aos esforços e à determinação do Sr. Cônego José Paulo Abreu. Gostaria de concluir com o testemunho do Cônego Melo, que cita uma conversa com o pintor. Diz o Cônego Melo: Medina manifestou muitas vezes um desejo, que a sua obra perdurasse e fosse para os vindouros uma vibrante chamada para os valores supremos, pois não lhe interessava tanto a comercialização das suas obras e o seu nome. Esperemos que esta vontade de Henrique Medina se concretize e que, pelo seu legado de beleza e de coerência de vida, a sua recompensa, como diz com muito humor na introdução o Dr. José Paulo Abreu, seja a coroa de glória celeste no reino dos justos a pintar as barbas do Pai Eterno. É natural que, com a sua determinação artística, Medina já tenha conseguido pintar as barbas do Pai Eterno. Mas estou certo que o que mais terá inebriado e deslumbrado o artista no céu foi contemplar a beleza suprema, a beleza inesgotável e inimaginável que Henrique Medina perseguiu e procurou alcançar enquanto pintor para a fazer chegar a nós, mas que só se experimenta contemplando a face de Deus, pois, como diz São Paulo, nunca os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração pressentiu aquilo que Deus criou para os que o amam. Todos nós que ainda temos a possibilidade de contemplar o mundo que nos rodeia, deixemos que a coerência de vida e a beleza da arte de Henrique Medina, que hoje homenageamos, nos alimente a alma e torne a nossa vida mais bela, algo que agora se tornou mais fácil com a leitura serena deste livro e a contemplação maravilhada das suas magníficas obras de arte. Muito obrigado a todos, especialmente ao gênio de Henrique Medina e à dedicação do Cônego Dr. José Paulo Abreu, pois sem eles, a razão de estarmos aqui hoje reunidos, pois são eles a razão de estarmos aqui hoje reunidos em festa. E ao Sr. Dom Jorge, permiti-me dois apontamentos. Não é um dia daqueles mais fáceis para mim de comunicar, porque estou tolhido pela emoção. Deves imaginar que pus muita paixão e na feitura desta obra, e enfim, há aqui muita hora, muita dedicação. Eu há bocadinho citei algumas pessoas que, através do seu mecenato, ajudaram a que este livro fosse possível. E, naturalmente, enfatizo esse contributo que é importante. Isto são obras que ficam caríssimas, porque as fotografias são todas de altíssima qualidade, o papel, a impressão, etc., a própria encadernação. E aí tivemos o primeiro contributo, a primeira pessoa com quem falei foi com o Dr. Luís Rufo, da Irmandade de Santa Cruz, e mostrou-se logo receptivo quando partilhei este sonho de celebrar estes 30 anos do Henrique Medina desta forma. A Câmara de Braga sempre, e já não é a primeira vez que colaboramos em obras deste teor, a enfatizar artistas de Braga. Aliás, temos uma coleção
a que vamos continuar a dar corpo, que se chama Artistas de e em Braga, e que é uma parceria nossa. Portanto, não é de agora este matrimónio. A Câmara dos Conselhos não pode estar aqui presente, mas desde o princípio deu calor à iniciativa e também adquiriu uma série de exemplares com forma de contribuir para a edição. Não puderam estar aqui hoje porque têm lá trabalhos camarários a fazer e, portanto, não puderam estar aqui, mas queria sublinhar. Há uma outra contribuição que quero sublinhar, que é da família de Henrique Medina, que está aqui bem presente, a Anabela e o marido do Jesus. Falamos e algum do material que está aqui, eles próprios me fizeram chegar, e algum desse material que está aqui é de altíssima qualidade. Por exemplo, fotos com artistas que trabalhavam em Hollywood, é o caso do Medina e o Charlie Chaplin, com o Flint, etc. Foram gentilmente, uma medalha, etc. Foram gentilmente cedidas pela família, além de nem sequer terem colocado questões como direitos do autor, eles próprios desvendaram e deslindaram essas dificuldades. E, portanto, a família de Henrique Medina e vós. Os outros, infelizmente, um dos casais estavam para mim, assaltaram-lhe o carro. Há dias infelizes para tudo, e este duplamente infeliz, por essa dupla razão, o assalto ainda por cima neste dia. Mas aqui a nossa solidariedade e estima e, enfim, também a extensão da nossa gratidão à família do Henrique Medina. Há uma pessoa que está aqui, que veio da América de propósito, Jana Andrews, e veio da América de propósito para assistir a este momento. E é um contributo preciosíssimo a este livro. Este livro tem aqui uma série de fotos de jornais americanos, que nós aqui, obviamente, não caçaríamos. E tem também fotografias, muitas fotografias, que foram trazidas por esta minha caríssima amiga da Califórnia. Quando a Medina esteve por alguns anos, e depois foram cá à visita a Jane. A Jane está retratada aqui num dos quadros de Medina. Por sua vez, a mãe foi retratada pelo Medina. Temos aqui o quadro, e existe no Palácio da Bolsa, no Porto, esse quadro. E, portanto, a mãe da Jane também aqui aparece. A relação começou já com a avó. Posso dizer-vos que a Jane me ofereceu toda a correspondência de anos que foi trocada entre o Medina e a família. Tenho cá agora já essa correspondência, já lhe cacei, @.pt, estamos no tempo da internet, posso dizer-vos que ainda hoje me trouxe, ou ontem melhor, me trouxe aqui mais uns miminhos, que são muito queridos estes miminhos. Um dos miminhos que está aqui é uma foto do Henrique Medina de 1943, que ele mandou para a mãe. Medina mandava muito postais de boas festas e fotos e etc. E esta é uma capa de um livro que o Medina também mandou para a mãe da Jane. Mas tem aqui uma foto do próprio Medina, que é uma foto mais nova um bocadinho que aquelas que nós estamos habituados a ver e que mandou para a mãe e que a Jane fez o favor de trazer e oferecer. Já tenho aqui prometido um quadro, está aqui a fotografia dele, um quadro que está lá em casa, mas que cá vir a aparecer, porque continuamos na era da internet @.pt, com a autorização e, portanto, enfim, são preciosidades que há onde chegar e vamos tentando recolher. O Medina, como sabem, deu-nos 77 obras. Neste momento nós já temos mais 7 aqui. Também está aqui Passo de Arcos, representado e aparece no livro. Queria agradecer ao doutor a cedência do quadro da mãe e do pai, que também está cá no museu. Temos vindo a iniciativas. Portanto, queria agradecer o contributo desta gente toda, mas de facto há aqui um contributo muito importante da família Medina e da Jane Andrews, agora a herdeira de todo este traço Medina, ligação à Califórnia. Enfim, esta parte americana do livro é completamente nova, né? Tirando as fotos do Charlie Chaplin, do Errol Flynn e do, como se chama o outro artista? O Walt Disney. Também está ali o Medina com o Walt Disney. Ele relacionou-se com os grandes artistas de Hollywood. Foi um homem absolutamente fantástico. Esta parte americana, entre Medina e Janius, família Medina e Janius, consegui caçar esta parte toda. Os testemunhos estão belíssimos, eu tenho pena que o Sr. Zé Carlos hoje seja mais animado um bocadinho, mas a história do Sr. Zé Carlos merece ser lida aqui enquanto ele não vem, porque se ele vier eu vou ficar aqui trancado, mas eu peço desculpa, porque isto diz da alma do Medina, esta história. Posso contá-la num instantinho, está bem? Vocês têm 2 minutos, pode ser? Então é assim. Mas é dono de um restaurante, o Queimado, na Citânia de Briteiros, que é obra de grandeza, capaz de acolher para aí umas 700 pessoas. Isto foi-me contado por ele quando eu o visitei e o descobri.
Gosta do que tem e do que faz, orgulha-se de ser o arquiteto de tudo o que está à vista e até tem um buggy para sair à rua a festejar as vitórias importantes do Futebol Clube do Porto, tornando-se nisso um grande amigo do Sr. Dom Jorge. Mas a vida não foi sempre assim. Aliás, conta o próprio José Carlos Santos Rodrigues, até nasceu numa barraca. Eram de 8 irmãos, o rancho a deambular com o pai pelas festas, pelas feiras, à procura do sustento. Um dia estava em Esposende, na festa da Senhora da Saúde, no dia 15 de agosto de 1971, a fome apertou, a tentação foi grande, as penas de água espreitavam por trás da devação. Pois então vai saltar o muro caiado de amarelo em Góios, exatamente à casa do Henrique Medina. O pintor estava no alpendre, entregue aos seus valores pictóricos e apreciou as acrobacias do assaltante da fruta. Encarregou de imediato uma empregada de se dirigir ao miúdo, o qual tentou sem êxito fugir. A empregada era simpática, relata-nos o Zé Carlos. E em vez de uma surra foi-lhe fazendo perguntas se não quereria ser pintado pelo artista que o observara, de onde era, como se chamava, qual o nome do pai e onde se encontrava este. Eu sou das barracas de tiros a 4 metros, respondeu o Zé Carlos. Tenho 10 anos. Deixaram-me sair. Henrique Medina, conduzido pelo seu chofer, dirige-se à feira, à barraca do pai do Zé Carlos, solicitando autorização para o retratar. Mas onde se meter a ele? Com medo de ser denunciado, já se havia escondido debaixo de um colchão. Já outras tantas vezes, por muito menos, a mãe lhe havia aquecido os costados. Pois é mesmo a mãe que o chama: ó Carlos, ó Carlinhos, andaste a fazer das boas. Submergido na escuridão, em vez de basurrar, o Zé Carlos viu o sol brilhar. Está a perguntar se não te importas de ir para onde foste à fruta, que o senhor quer fazer do quadro. Estavam lá outros feirantes, por exemplo, o Miro das Cassetes, mas o Medina só me quis a mim. Comenta com uma simplicidade que inebria, com uma pontinha de orgulho que adoça a narrativa, o nosso homem da barraca. Mais vezes veio o chofer buscar o menino às festas, acabando por ser pintado 2 vezes, merecendo-lhe cada pose no ateliê do mestre e uma notinha de Santo António. As antigas notas de disco. Mas os consolos não ficavam por aí. Aquelas bicicletas que pairavam na casa de Góis, voavam cão, desempenho, e o pão da casa do mestre era uma delícia, comentou o Zé Carlos. Levava ovos na massa. Também 2 das irmãs de Zé Carlos mereceram imortalização pelo pincel do rei dos retratos. A relação de Medina com a família foi-se mantendo. Os postais de Natal traziam desejos de boas festas, mas também papel químico, recheado a notas de 100 escudos, o plural a fotografar. Não apenas um grande artista, também um enorme coração. Grande. E até que um dia, o menino já crescido, a barraca transformou-se numa casa em Alvelos e Medina ainda por cima chegou a aparecer pelo Natal umas 2 vezes, conduzido pela sobrinha. No rosto o sorriso, nas palavras a delicadeza, no coração a bondade de si. E o Zé Carlos tudo recorda como uma bênção, com o peito cheio da importância que Medina jogou na vida dele. Despedindo-nos, a mim garantiu-me, no dia do lançamento do livro estarei lá, está aí, a fazer uma pergunta. Posso ir, não posso? Perguntava ele. Vamos sempre aí uns 4. Há alegrias que se partilham com a família. A mulher riu-se e o abraço levou a promessa de um reencontro para nova homenagem ao grande pintor, roubado na fruta, mas amado por quem retratou. É este, claro, eu escrevi, que aconteceu. Uma pena, foi apenas uma pena, um organizador, um compilador, com algum faro tentei. Há outros testemunhos que eu colhi, está aqui a minha amiga Cândida, que foi retratada 2 vezes pelo Henrique Medina, está aqui o testemunho do pintor de Esposende, do Fernando Rosário, está aqui mais gente que foi também próxima do Henrique Medina, para além do Zé Carlos, e portanto toda esta gente colaborou para o livro, me ajudou a reunir tanto material. Aqui tem, eu penso que tem praticamente tudo. Todos os livros que publicaram sobre ele, acho que me falta um que não consegui encontrar. Tem as medalhas que saíram, tem as tais fotos com os artistas, tem notícias da América, tem os postais de 2 festas, muitos que ele mandava, às pessoas que retratava, mandava o postal de 2 festas, era a forma de ele divulgar também o que ia fazendo de novo. Enfim, fiz o todo, mas a obra não é perfeita, né? Pouco mais ou menos, mas isso também só quando eu chegar lá à altura de pintar as barbas do Pai Eterno, é que se preparar para isso, né? Mas fizemos o que pudemos. Mas não fui eu que fiz, foi uma vasta equipa, começando aqui pelo pessoal da casa, foi uma vasta equipa. A todos, muito e muito obrigado.
Dr. Luís Rufo, o Sr. Professor Luís Casimiro, o Sr. Presidente de Junta Luís Pedroso, João Pires, o Dr. Ricardo Silva e todos os familiares de Henrique Medina, todos os amigos que hoje se juntaram aqui, que são tantos e que é sempre reconfortante na última noite do mês de novembro, às portas do mês de dezembro, que é sempre mais frio, estar numa sala tão repleta para ouvir falar também merecidamente de um homem que, tal e qual como na coleção do Sr. Professor conseguimos perceber, e depois das brilhantes também palavras do Sr. Cónigo José Paulo Abreu, vimos que para além do grande artista tínhamos um homem bom. E quando se juntam duas partes tão importantes, só realmente uma sala assim a transportar de gente para vir fazer uma vénia e ficar feliz, e ser esta também uma noite feliz nesta última noite do mês de novembro. Eu, enquanto responsável da Câmara Municipal de Braga, só tenho que agradecer e ser grata à sociedade, e neste caso ao Museu Pio XII, na pessoa do Sr. Cónigo José Paulo Abreu, ter sonhado e ter levado a cabo esse sonho e o conseguir fazer aparecer. E temos esta belíssima obra que ficará para a memória futura, e eu digo sempre isto e repito, que é a grande mais-valia que tem este tipo de iniciativa, é ficar para a memória futura. Nunca mais perderemos um legado extraordinário, que está ali todo compilado, e fica, de alguma forma, gravado para a posteridade aquele que foi uma pessoa absolutamente marcante, um artista marcante na cultura portuguesa, que tem aqui na cidade de Braga um museu com uma ala que lhe faz jus, e que o que peca é não ter mais visitantes para saber e conhecer a magnífica obra que aqui está inserida, mas esta também é uma forma de valorizar o Museu Pio XII e, neste caso, valorizar a coleção Henrique Medina que esta casa acolhe. Dizer que para nós, Henrique Medina, nas iniciativas da Câmara, já fez parte de um ato de descoberta de Braga, tivemos a ocasião também de convidar o Sr. Professor Luís Casimiro, e para nós também, quando o Sr. Cónigo José Paulo Abreu me ligou, e com aquele entusiasmo todo, e eu que não consigo lhe dizer que não, e por isso o matrimónio é realmente algo duradouro, porque eu acredito que são estas iniciativas que trazem e aportam mais-valia ao nosso município. E acredito que é este o caminho, e por isso, da minha parte, nunca ouvirá um não, porque sei que é convosco, nesta partilha, nestas redes de parcerias, que nós podemos fazer mais e melhor pelo nosso concelho e terem esta possibilidade de passar fronteiras, e este livro seguramente o vai fazer, e está escrito nas estrelas que vai acontecer. Portanto, os meus parabéns a todos que hoje aqui vieram, e sobretudo ao Sr. Cónigo José Paulo Abreu por este sonho cumprido. Agradecer ao Museu Pio XII, nos seus funcionários e em toda esta equipa extraordinária que também tem, pelo incessante labor que tem todos os dias em manter esta porta aberta, e dizer que a Câmara Municipal, obviamente, está sempre disponível para homenagear e para estar ao lado de quem merece, porque realmente juntar um gênio e um homem bom nos dias de hoje já custa um bocadinho encontrar, mas acho também que é a nossa missão, daqueles que estão aqui na mesa, mas de quem está aí também, de fazermos todos os dias, cada um de nós melhor, e procurar que estes homens bons, e quando digo homens estou obviamente a dizer mulheres, não preciso dizer todas e todos, porque efetivamente homens bons são necessários. Bem-aja a todos. A festa vai continuar agora nos claustros do seminário. Primeiro visita ao Medina, diz ali uma funcionária. Quem quiser ainda não conhecer e ver o Medina, está aqui
está aqui em cima, a coleção Henrique Medina, Henrique Medina, a galeria inteira. Felizmente temos ali muita coisa bonita para ver, portanto, e podem, os que já conhecem, já dirigindo para o claustro do seminário, onde temos qualquer coisinha para alimentar o animal, não é verdade? Como diz um amigo meu, o animal tem os seus direitos. O espírito é importante, mas o animal tem os seus direitos. Portanto, fica já o convite. Quem ainda não conhece o Medina, pois, quem quiser fazer um refresh, primeiro piso, Museu Medina, uma vista de olhos, com calma. Encontramos todos no claustro, queremos mesmo fazer festa e brindar, porque há pessoas que não morrem. Saúda-se-lhes a vida, é o caso. E, portanto, quem quiser, depois, nos claustros, vamos festejar. Vou passar, mas queria também dar uma notícia, e é uma notícia em primeira mão, que saiu aí num jornal agora, mas o jornal saiu no Porto. Eu vou convocar-vos em breve para uma nova grande epopeia, para um grande momento ou outro aqui deste museu. O Dr. Alvi Guerra, que está aqui presente, faz o favor de ser meu amigo há muitos anos, resolveu, sendo um grande especialista do Porto, do ensino, e o homem que viveu pela capital tripeira, resolveu doar ao Museu Pio XII a coleção religiosa que tem. E, portanto, temos aqui mais esta subida à honra de sermos depositários da coleção de pintura de feição religiosa do Sr. Dr. Guerra. Não sei se é Sendo vai entrar na nossa coleção, haveremos de lhe fazer um catálogo da obra que aqui está, 72 quadros. Foi quanto nos ligou e nós agradecemos. Vou então passar a palavra ao Sr. D. Jorge Ortiga. Muito obrigado a todos. Não nos despedimos. Primeiro piso, Museu Medina, e depois, ok, vida interior. Os claustros não se vão embora, por favor. Está bem? Obrigado pela vossa presença. Thank you all for coming. This has been a great celebration. I'm so honored to be a part of all of this. I had no idea when I came what was going to be given to me. And of course it's brought my mother and Medina full circle, which is, what a story. Medina, let me translate. I don't know if everyone's understanding. Okay. Bom, a Jen quer agradecer e realmente mostrar, porque têm sido uns dias, não só, ela chegou ontem, mas já esteve cá em setembro, portanto isto tem sido um processo muito intenso, de muitas vivências. Ela reviveu aqui um momento muito importante da vida dela e sobretudo da vida da mãe dela, e ela está realmente muito emocionada. Foram momentos muito de trocas emocionais muito intensas entre nós, entre o Sr. Cónigo José Paulo Abreu, e ela realmente quer manifestar esse agradecimento pela forma como nós aqui a recebemos, e prova disso também, agora já não estou a dizer o que ela está a dizer, mas é a oferta que ela fez, que o Sr. Cónigo já referiu, realmente das cartas e da correspondência que a mãe trocou com Medina durante grande parte da sua vida. Jen, do you want to continue? So what happened was that I was so warmly welcomed, and Father Paulo and my new sister were able to bring even out more of what I had to bring was these letters that were correspondence back and forth, and now I think they finally have a place to be together to join all of Medina. And really, they weren't my letters, as we discussed today. They were really Medina's letters, always. I know my mother, and she would want them here. I believe that they are together now and doing wonderful things. It's all quite personal, but I'm so blessed to be able to, like I said, be a part of this. Ela sente-se abençoada por fazer parte deste dia, e agora falou um bocadinho das cartas. Ela trouxe novamente as cartas apenas e só para conseguirmos tentar corrigir um erro que cometemos na primeira vez, e acabou por perceber, quando estávamos lá em cima reunidos, que o lugar dessas cartas eram aqui no Museu Pio XII, junto ao quadro da mãe que temos lá em cima.
O quadro é o esboço do quadro original que está no Palácio da Bolsa, no Porto, e ela sente-se abençoada por fazer parte deste momento e desta história tão bela que está não só retratada nos quadros que Medina pintou da mãe e dela, mas também perpetuado nas cartas na correspondência que trocaram e que agora fazem parte aqui do espólio do Museu Pio XII. Saúde a cada um. Depois de tudo quanto foi dito, apenas me resta dizer 3 ideias e 3 pensamentos de um modo muito simples e muito sintético. E o primeiro é para sublinhar uma ideia que aqui foi dita logo no princípio. Não estamos aqui hoje, pura e simplesmente, para apresentar um livro, mas essencialmente para prestar uma homenagem. Uma homenagem a um homem que o soube ser, já aqui foram referenciadas algumas das suas características, um grande artista, que o foi também, não fosse a pessoa indicada para poder tecer qualquer consideração sobre aquilo que ele realizou como pintor, no contexto considerado como foi o maior retratista do século XX. Mas estamos aqui também para sublinhar, e é isto que eu gostava de sublinhar mesmo, o benemérito. Alguém que efetivamente, tendo uma coleção preciosa que estava espalhada um pouco pelo mundo inteiro, ainda conseguiu reservar alguma coisa para poder, no caso concreto, oferecer ao Museu Pio XII, criando uma nova secção deste museu, que nós nos chamamos Museu Pio XII e Museu Medina. Todos nós sabemos que a Igreja, e também a Arquidiocese de Braga, é detentora de um grande património. Um património imóvel, mas também um património móvel. Perante este património que nós dispomos, nós temos consciência que este património não é nosso, até porque normalmente nos foi oferecido pelas pessoas, não foi generosamente trazido por essas mesmas pessoas. Ao criarmos condições para que esse património possa efetivamente estar conservado e ser também usufruído, nós estamos efetivamente a mostrar que não apenas acolhemos, mas sobretudo nós agradecemos. E parece-me que o dia de hoje é uma gratidão, um obrigado muito sincero, pois ao nosso grande pintor Medina e à sua família e a todos quantos permitiram o facto de estarmos aqui e o facto de podermos testemunhar no dia em que celebramos 30 anos da sua morte, sublinhar o que ele foi, mas sobretudo o que ele tinha no coração neste aspecto da generosidade, neste aspecto de ser um benfeitor, de tal modo que nós aqui o agradecemos com todo um coração, e não apenas com o coração, mas também com os sentimentos de maior experiência e vivência cristã. Esta é a primeira palavra, mas parece-me que o dia de hoje, sendo homenagem, terá que ser também, ou poderá ser também, como que um convite, menos a interpretação que eu faço. É maravilhoso, digamos, o que nós temos neste livro. Eu estive apenas a folhear, ele saiu há um bocadinho da tipografia, tanto quanto soube. É maravilhoso podemos ter aqui, mas mais maravilhoso ainda é poder presenciar e é poder ver aquilo que as pinturas originais naturalmente manifestam. Muitos de nós, ou quase todos, já tivemos a oportunidade de passar pelo Museu Medina, poder presenciar, poder deixar-se embebecer pela beleza das pinturas, daqueles quadros, daqueles retratos que aqui, naturalmente, podem ser vistos por muitas outras pessoas. Se é verdade isto, se nós estamos aqui, digamos assim, nesta atitude, eu creio que o dia de hoje devia ser precisamente este convite para que muitas outras pessoas de Braga, e não apenas de Braga, quisessem sentir o prazer da arte, o prazer que o belo nos proporciona, para efetivamente poder fazer visitas com calma, com serenidade ao Museu Medina. Enquanto folheava um pouco, não sei se vou dizer um pouco ortodoxo, nesta linha do convite que estou aqui a fazer, é que folheando, e o Coronel Paulo referenciou, que as obras que aqui estão publicadas têm uma pinturazinha amarela. Eu pensava que para mim, esta voltinha amarela não é para não ver, é antes para vir ver. É um convite para que as pessoas de Braga, e não só, sejam capazes de reconhecer que é muito bom folhear as páginas deste mesmo livro, mas ainda muito mais interessante, num ambiente próprio do museu, com todas as condições, dentro da calma e da serenidade, poder efetivamente saborear a beleza e permitir que ela nos dê tranquilidade. Nos tempos que correm, todos nós necessitamos dessa mesma tranquilidade. E a arte é um pouco isso mesmo. A arte não é aquilo só que se vê com os olhos,
mas é aquilo que se experimenta com o coração e com todos os nossos sentimentos. Por isso, penso que o dia de hoje, sendo homenagem ao professor e nosso grande pintor Medina, por tudo aquilo que ele realizou, mas sobretudo por aquilo que ele nos ofereceu, é também um convite para que muita gente queira, efetivamente, passar por aqui para conhecer, para poder presenciar e para poder verificar, se me permitem também, a qualidade que a Arquidiocese de Braga colocou para poder oferecer esta coleção a quem quiser usufruir dela. Foi uma preocupação que nós tivemos, foi um compromisso que assumimos, e eu sei que disso mesmo, quando a doação foi feita, orgulhámos disso mesmo. E é por isso que nós temos esta consciência, este sentimento, e já que o Cónigo José Paulo referenciou o professor Levi Guerra, pois com certeza que também esta oferta irá ter o mesmo cuidado da nossa parte para podermos efetivamente reconhecer que aquilo que nos é oferecido não é nosso, mas somos apenas mensageiros para que possa chegar ao maior número possível de pessoas. E por último, uma palavra, para além desta homenagem, para além deste convite, é uma palavra de gratidão e de agradecimento. Gratidão e agradecimento ao Cónigo José Paulo. Não sei se vocês todos sabem, digamos, a vida do Cónigo José Paulo. O que é que ele anda, o que é que ele faz, o que é que ele corre, o que é que ele para. Às vezes com excesso de velocidade no carro, isso é com ele. O que é certo é que o tempo lhe chega, digamos, para tudo e chega também para estas obras. De facto, é impressionante a sua capacidade de organizar o seu tempo, a cultura que naturalmente tem, os conhecimentos, e o que lhe facilita depois poder manusear todos estes instrumentos e poder depois oferecer-los. Por isso, a minha palavra, e não quero dizer muito mais, porque ainda daqui a mais a 2 ou 3 dias temos alguma coisa para oferecer à cidade, também a obra dele, mas é um obrigado, não apenas meu, mas também da Arquidiocese, por esta obra, mas por outro trabalho que ele mesmo realiza. Mas se me permitis, e é um outro pensamento que me surgiu, enquanto também estava aqui e folheava rapidamente este mesmo livro, eu quero também manifestar a minha gratidão, eles estão lá no fundo, à tipografia do Diário do Minho. Parece-me que à primeira vista eu vi, folhei um pouco e creio que temos aqui um livro com qualidade. Às vezes nós pensamos que só se trabalha na parte da tipografia, só se trabalha bem noutros âmbitos e noutros ambientes e sobretudo fora de Braga. O que é certo hoje em Braga, a nossa tipografia pode efetivamente orgulhar-se de poder trabalhar com qualidade, de poder imprimir com tudo aquilo que naturalmente hoje se impõe e se exige para poder, ao fim e ao cabo, oferecer à cidade e, como aqui foi dito, porventura aos Estados Unidos ou a outro lugar qualquer onde este livro vai ser também depois folheado. E é por isso que também me parece que é de inteira justiça dizer também um obrigado muito grande à nossa tipografia do Diário do Minho por toda a evolução que tem realizado e por toda a preocupação que tem em poder trabalhar com qualidade para melhor servir a cidade, servir também o país. Por isso, que o dia de hoje seja de facto uma homenagem a este grande benemérito, que ele fique permanente neste livro e que possa efetivamente ser reconhecida a sua obra, que este livro se torne um convite para que gostemos de saborear o que aqui está e não, outras coisas também, e um obrigado muito sincero a quem permitiu que hoje estivéssemos aqui para poder efetivamente levar para a nossa casa um livro tão importante e tão precioso. Obrigado a todos. Viva o Paulo!